Prezados amigos da TV e DNR, hoje nós vamos tratar de um tema relativo à Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada, entre nós conhecida como EIRELI. A Lei 12.441 de 2011 introduziu entre nós a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI. Posso até afirmar que essa legislação, essa figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, não só é novidade no direito brasileiro, mas também no direito, poderíamos dizer, no direito internacional, já que essa figura somente passou a existir agora no direito brasileiro, já que na maioria dos países da Europa a figura mais ou menos relativa ou próxima da empresa individual é a sociedade unipessoal. Essa legislação veio alterar então os artigos 44, 980 e 1033 do Código Civil. A EIRELI se destina a limitar a responsabilidade do empresário ou do empreendedor individual a fim de limitar o risco diante da sua atividade ou em razão do exercício da sua atividade, para que ele então não venha a responder com seus bens particulares pelos compromissos assumidos ou surgidos em razão do exercício da sua profissão ou da sua atividade. Esse tema relativo à limitação da responsabilidade ou mesmo da empresa individual, ele não é tão recente. Ele desde 1947 já tem sido assim objeto de projetos de lei nas câmaras dos deputados. O primeiro deles a ter sido apresentado foi o projeto de número 201, destinado a regular a constituição de empresas individuais de responsabilidade limitada. Lamentavelmente, naquela oportunidade, o projeto não foi aprovado porque imaginavam e julgavam que seria prejudicial aos comerciantes da época. Posteriormente, em 1991, também foi apresentado um outro projeto de lei advindo do Departamento Nacional do Registro do Comércio, também instituindo a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o que também não logrou êxito e não foi adiante. Conjuntamente com esses movimentos legislativos, a doutrina e a jurisprudência, desde vários anos, já vinham também verificando, sobretudo, a possibilidade da prevalência da sociedade quando ela restasse com um sócio só. Assim que já havia entendimentos no sentido de que o artigo 335 do antigo Código Comercial, em cuja cláusula que se estabelecia a continuação da sociedade em caso de morte ou de retirada do sócio cotista, entendia-se nesse caso, já que a legislação previa e admitia a continuidade da sociedade em caso de morte ou de retirada, que indiretamente ela estaria também admitindo a existência ou a continuidade da existência de uma sociedade de um sócio só. Era o caso da unipessoalidade superveniente, o caso de se admitir a sociedade unipessoal resultante da saída de sócios. Esses movimentos e esses entendimentos, essas doutrinas e muitas vezes decisões judiciais, todas elas também vieram corroborando e trabalhando nesse sentido de se admitir posteriormente
ou a sociedade unipessoal, ou como ocorreu a empresa individual. Resultado desses movimentos, desses projetos apresentados, dessas tentativas seguidas de apresentação de projetos e de decisões e estudos doutrinários, até se entendia que talvez viesse a ser admitida no direito brasileiro a sociedade unipessoal. É o que se previa. Mas de uma hora para outra surgiu em 2001, resultado de um projeto de lei apresentado em 2009, a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. Esse projeto de número 4.506 de 2009, ele tramitou muito rapidamente na Câmara dos Deputados, não permitindo que as classes ou aquelas entidades vinculadas ou interessadas no tema pudessem apresentar sugestões ou inclusive sugerir mesmo ao próprio deputado que, em vez de empresa individual, se modificasse o projeto para se admitir, então, aqui a sociedade unipessoal. Mas foi, de certa forma, de afogadilho que esse projeto foi aprovado na Câmara e imediatamente encaminhado para o Senado. No Senado, tenho a impressão que ele não permaneceu lá por 2 meses, e sendo aprovado logo a seguir, encaminhado para a sanção da presidente Dilma. Então foi aí que surgiu entre nós a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli. Mas o que vem a ser a empresa individual de responsabilidade limitada, ou Eireli? O conceito não é muito fácil de ser expresso, já que no direito brasileiro surgiu essa figura assim que se distanciou um pouco da outra que é praticamente adotada na Europa e em diversos outros países, e causou de fato surpresa entre doutrinadores, entre estudiosos, a adoção dessa figura, que mais se assemelha com a de Portugal, que é o estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Seriam, então, 2 instrumentos diferenciados da sociedade unipessoal, que seria o nosso e o de Portugal. Mas a Eireli, aqui entre nós, é uma pessoa jurídica de direito privado, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, distintos e autônomos do titular único da empresa, que exerce atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Esse é o conceito de empresa individual. Ela foi, então, inserida no artigo 44 do Código Civil Brasileiro, naquela enumeração, naquele rol das pessoas jurídicas admitidas pelo direito brasileiro. Temos apenas que insistir que a condição, a qualidade, o atributo de pessoa jurídica ou de personalidade jurídica advém da vontade da lei, da vontade do governo. Então, uma vez considerada ou estabelecida como pessoa jurídica, ela terá todos aqueles atributos, dali se estabelecer que a sua personalidade e o seu patrimônio são próprios e se distinguem do patrimônio do titular único da empresa. Aliás, uma das dificuldades, uma das inconveniências da empresa individual era exatamente essa, em razão da dificuldade de se distinguir
o que vem a ser patrimônio da empresa individual e patrimônio do seu titular. E ela também é destinada à produção e à circulação de bens ou de serviços, podendo exercer, logicamente, as mesmas atividades destinadas às sociedades. A constituição da EIRELI pode ser originária ou superveniente. Ela é originária quando já surge como empresa individual e superveniente quando resulta, né, da concentração de cotas de uma sociedade em nome de apenas um sócio. Se a sociedade, por exemplo, tem 2 sócios, um sócio se retira, permanece o outro, então, no caso, há uma concentração de cotas em nome daquele sócio, então ele pode transformar, não é o termo próprio, mas é o termo que a lei empregou, transformar essa sociedade em empresa individual. Agora nós vamos fazer um breve comentário sobre o texto da lei que passou a regular a empresa individual e com ele terminar a nossa conversa de hoje. A Lei A 12.441, de 8 de julho de 2011, que altera o Código Civil para introduzir a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. Em seu artigo 1º, então a lei acrescenta inciso 6º, artigo 44, e acrescenta o artigo 980-A, o livro 2, da parte especial, altera o parágrafo único da 1033, de modo a instituir empresa individual de responsabilidade limitada nas condições que especifica. O ideal, como nós já acabamos de falar, teria sido a introdução da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada no nosso direito pátrio. Da própria justificação do projeto 4.605 de 2009, consta que ele estaria instituindo a sociedade unipessoal, quando, na verdade, ele veio a instituir foi exatamente o contrário, que foi a empresa individual. Aliás, há um projeto de lei recente, 1572 de 2011, que pretende modificar todo o Código Comercial e regular toda essa parte relativa às sociedades. Em seu artigo 192 desse referido projeto, do deputado Vicente Cândido, ele introduz apenas pouquíssimas modificações ao artigo que regula hoje as sociedades. Ele introduziu a sociedade unipessoal, ao estabelecer que a sociedade limitada será constituída por um ou mais sócios. E aqui alguns colegas, alguns doutrinadores, insistem em dizer que esse dispositivo é muito mais eficaz e muito mais proveitoso do que toda aquela regulamentação relativa às sociedades, à empresa individual. Esse artigo teria resolvido essa questão da responsabilidade individual com muito mais eficiência do que a lei, né, que criou a empresa individual. Essa questão da sociedade unipessoal também, ela, de certa forma, ela já existe no direito brasileiro. Alguns entendem que a figura da empresa pública, criada pelo Decreto-Lei 200, de 1967, é uma sociedade, a empresa pública, no caso, seria uma sociedade unipessoal originária. E, posteriormente, a Lei 6.404, que regula as sociedades anônimas, também, ao regular a subsidiária integral em seu artigo 251, acabou inserindo definitivamente no direito brasileiro a figura da sociedade unipessoal originária.
Só que nesse caso aqui da sociedade subsidiária integral, o sócio único terá que ser pessoa jurídica. E esse conceito de sociedade unipessoal, pelo qual nós sempre batalhamos, já está inserido no direito europeu aí há diversas décadas, né? Está na Dinamarca, na Alemanha, na Bélgica, na França, na Holanda, em Portugal, na Itália, Luxemburgo, na Espanha. Todos esses países aí já adotam a sociedade unipessoal. Ao enfocarmos agora o título 1A da mencionada lei, que fala da empresa individual de responsabilidade limitada, estabelecendo que ela será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Esse dispositivo tem provocado muito questionamento, sobretudo com relação àqueles que poderão ser titulares dessa empresa individual. O legislador usou o termo pessoa. Pessoa no direito brasileiro, né, na parte geral, quando trata de pessoa, ele subdivide a pessoa em pessoa natural e pessoa jurídica. Então, no nosso entendimento, quando se fala que qualquer pessoa pode instituir a empresa individual, nós já entendemos de imediato que não só a pessoa natural, como a pessoa jurídica pode constituir empresa individual. O que não vem ocorrendo por enquanto, por causa de um entendimento assim meio afoito, meio apressado do Departamento Nacional de Registro do Comércio. Mas parece-me que eles já estão até arrependidos dessa decisão e estão procurando ver se voltam a entender que a pessoa jurídica também pode constituir a empresa individual. Então, na Europa, normalmente, as sociedades unipessoais são mais utilizadas, aquelas constituídas por pessoas jurídicas, exatamente para substituir a figura das filiais, das sucursais. Em vez de criar essas figuras, eles preferem criar então a sociedade unipessoal através da pessoa jurídica. E também não há restrição. Pessoa jurídica pode criar várias ou diversas sociedades unipessoais sem qualquer limite estabelecido por lei. Mais adiante, o legislador também aqui no direito brasileiro estabeleceu o capital mínimo, 100 maiores salários mínimos, né, do país, que dá uma importância assim, bastante elevada e que vem também impedindo ou dificultando muito a instituição de empresa individual. Nosso entendimento também é de que não deveria ter ocorrido essa limitação aí, esse estabelecimento de limitação de capital. O nome também ele é acrescido de Eireli, né? Eu ainda continuo entendendo que deveria ter o limitada e depois o Eireli, que a limitada faz parte do nome, mas isso na prática hoje é o mais comum, já é o nome sem limitada e o Eireli. Com relação à pessoa natural, a lei também estabeleceu restrição. A pessoa só pode constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Não pode constituir duas. Já se vem questionando, o brasileiro sempre pesquisa, o doutrinador pesquisa. No direito brasileiro há um impedimento da formalização de sociedades entre cônjuges, entre marido e mulher. Mas aí já vem o questionamento. O marido constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada. A mulher institui outra empresa individual de responsabilidade limitada. Vem o questionamento.
essas duas empresas individuais de responsabilidade limitada, pode formar uma outra sociedade. E vem uma série de outras dificuldades, exatamente porque esse tipo não é próprio, ele não é apropriado para resolver essas questões relativas à sociedade, embora o legislador tenha estabelecido que subsidiariamente se aplicará a lei das sociedades limitadas aí ao caso. E a empresa individual também poderá resultar de concentração de cotas de outra modalidade societária num único sócio. Nós falamos de início, ela pode resultar da concentração das cotas de uma sociedade para um único sócio, e aí, em vez de acordo com o artigo 1033, se dissolver, ela pode se transformar numa empresa individual de responsabilidade limitada e continuar as suas atividades. Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada no que couber as regras previstas para sociedades limitadas. Aqui é que se vai aplicar a teoria da sociedade limitada empresária e simples, no meu modo de entender. Aí a empresa poderá ser simples e poderá ser empresária. Mas alguém pode questionar, mas empresa, sociedade simples, não há uma contradição aí em termos? Não. Nós temos sociedades, nós registramos e admitimos sociedades simples, que são microempresa, empresa de pequeno porte. Um termo aí, mesmo porque esse termo empresa, ele nunca foi empregado no sentido de titular de direitos. Empresa sempre foi objeto de direito, não tinha nem sentido. Se tivesse que ser empregado aí como o termo tecnicamente bem empregado, seria empresário e não o empreendedor, jamais empresa, que não teria nenhum sentido aí no caso. De modo que se pode aplicar a teoria, aliás, se deve aplicar, porque a legislação não se pronunciou sobre isso. E mais ainda, e para finalizar, o legislador também não se definiu, não se manifestou, não se expressou sobre o órgão competente para o registro. Se seria na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas, deixando que a lei das sociedades limitada resolvesse a questão. Então, nessa particularidade, podendo ser considerada simples ou empresária, se empresária na junta, se simples no registro civil das pessoas jurídicas. E por último aqui o Ministério da Fazenda, né, através da Receita Federal, da Coordenação Geral de Tributação, da nota da COSIT no número 446, 16 de dezembro de 2011, já se pronunciou dizendo exatamente que, em razão do silêncio da lei, não estabelecendo qual órgão seria competente para o registro, e também diante dessa possibilidade de se estabelecer a natureza empresária e não empresária, simples, vamos assim dizer, da empresa individual de responsabilidade limitada, ela então poderá ser simples, ter natureza simples ou empresária, então ser registrada na junta comercial ou no registro civil das pessoas jurídicas. Por hoje é só. Um grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigado.